Olá, hoje eu vou falar um pouco sobre o período regencial no Brasil. Dom Pedro I abdicou do poder, deixando assim o país sem um imperador, já que seu filho Dom Pedro II só conseguiria tomar o poder após atingir a maioridade. A partir disso, nós temos o chamado período da regência, e nesse período é organizado o ato adicional no ano de 1834. Esse ato adicional estabelece que as províncias poderiam organizar as suas próprias assembleias legislativas. A cidade do Rio de Janeiro tornou-se a região autônoma e assim continuando a ser a capital, Houve também a extinção do poder moderador e o governo regencial deveria ser comandado por um único regente. Além disso, nós temos a organização da chamada Guarda Nacional. A Guarda Nacional, ela era uma milícia feita sob o mando de coronéis que organizavam homens acima de 21 anos de idade para lutarem principalmente pela tranquilidade e ordem social, a defesa da Constituição, a integridade, a liberdade e a independência do Império. Porém, nós sabemos que esses coronéis haviam adquirido seus títulos para satisfação dos seus desejos ou da sua própria segurança pessoal, abusando assim do poder que tinham e estabelecendo um aumento das desigualdades sociais. Esse é um dos fatores que leva à organização de algumas das revoltas do período regencial. E aí nós vamos saber um pouco mais sobre cada uma delas. A primeira revolta que temos para analisar é o Levante dos Malês, do ano de 1935, a partir do qual aqueles que eram homens e mulheres originários da África e que continham como religião o islamismo e a língua árabe, organizaram um movimento que chegou a fazer um levante a partir do qual houve o ataque à prisão da cidade de Salvador e a partir disso eles resistiram por causa da opressão feita contra os escravos e contra os negros da época. Porém, os soldados do governo conseguiram derrotar esse levante. Nós temos também a cabanagem, que foi ocasionada devido às péssimas condições de vida da maior parte da população, de cunho social das camadas mais baixas, ou seja, das camadas mais pobres. Esse grupo conseguiu invadir a cidade de Belém no ano de 1835 e começaram um governo sobre a província do Pará. A partir disso, nós temos, em 1836, a tentativa de retomada do poder de Belém pelas tropas do governo, sendo que, a partir desse momento, os revoltosos tentaram resistir a essa pressão do governo, se embrenhando nas matas e lutando contra os soldados. Porém, em algum tempo foram também dizimados e não conseguiram mais resistir. Nós temos também a Revolução Farroupilha. Essa revolução é a única do período regencial de caráter elitista. Isso porque ela foi organizada pelos estancieiros que estavam insatisfeitos com o preço estabelecido do charque e do couro gaúcho. Isso porque esses produtos tinham impostos mais altos colocados pelo governo brasileiro do que os impostos cobrados por aqueles que vinham do Uruguai. Eram os mesmos tipos de produto, mas quem comprava provindo do Uruguai pagava um pouco mais barato em relação ao imposto cobrado sobre aqueles produtos feitos no Rio Grande do Sul. A partir disso, nós temos Bento Gonçalves, que liderou um exército rebelde ocupando a capital de Porto Alegre e depondo o governador daquela região. A partir disso, eles
proclamam a independência em relação ao restante do país. Em 39, conseguem tomar a cidade de Laguna, estabelecendo a República Juliana. Porém, o governo enviou tropas que conseguiram acabar com a Revolução e foi totalmente terminada em 1845 pela assinatura do Acordo do Poncho Verde. Nós temos também a chamada balaiada. A balaiada também foi um movimento social das camadas mais baixas da sociedade maranhense no ano de 1838. Esse movimento organizou um governo provisório na cidade de Caxias e a partir disso veio com tomadas de decisões de grande repercussão, principalmente da expulsão da Guarda Nacional e da expulsão também de portugueses que estavam instalados naquela cidade. A revolta ela foi um pouco incontrolável, já que aqueles das camadas mais baixas e negros, aquilombados ou até mesmo bandidos passaram a apoiar o movimento, mas fazer a justiça com as próprias mãos. Isso levou a cenários de banditismo e violência por vingança contra aqueles que eram proprietários de terra da região. Essa revolta foi sufocada pelo governo brasileiro no ano de 1841, quando 12.000 sertanejos e escravos foram mortos nos combates. E essa revolta, ela dá a Luiz Alves de Lima e Silva o título de Barão de Caxias, já que foi ele o comandante do exército que conseguiu conter a revolta. Nós temos então algumas características importantes de ser relembradas sobre essas revoltas. A única revolta de caráter elitista, como eu disse anteriormente, foi a revolta Farroupilha. Todas as revoltas, ou em sua maioria, excetuando a Sabinada, ela foi um movimento realizado pelas classes médias da Bahia, insatisfeito com a crise social instalada na região. Além disso, a instabilidade política causada pela abdicação de Dom Pedro I e não entrada de Dom Pedro II no poder, já que ele era menor de idade, também levaram a esse conflito. Esse conflito iniciou no dia 6 de novembro de 1837, quando iniciou com o ataque ao Forte de São Pedro e, a partir daí, a deposição do governo existente. Aqueles que conseguiram tomar o governo na Bahia nesta época proclamaram que estavam separando a Bahia do restante do país. Porém, quando Dom Pedro II fosse ao poder, eles retornariam ao Estado brasileiro. Então, ela tem um caráter um pouco dúbio, porque ela apoia a monarquia brasileira. A Guarda Nacional conseguiu combater esse movimento e acabar com os rebeldes, tirando-os do poder, porque também os rebeldes não tiveram um apoio popular ou também da elite da região. Qual a importância histórica de cada uma dessas revoltas? A cabanagem foi o primeiro movimento a ter a tomada de poder dentro da sociedade. A revolta Farroupilha foi a mais longa revolta da história do Brasil. A Sabinada foi vista como mais importante na defesa da população. E a balaiada vem com o conflito entre aqueles que não possuíam e aqueles que possuíam posses. Em 1840, o Partido Liberal tem uma vitória, já que ele conseguiu estabelecer o golpe da maioridade. E assim, Dom Pedro II inicia o governo do Brasil com apenas 14 anos de idade. Nós temos também, então, uma característica do governo brasileiro de separação dos partidos ali existentes. E essa separação dentro do poder monárquico não alterava as estruturas sociais e econômicas estabelecidas previamente. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouco. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até mais!